Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Pássaro. E hoje a gente vai falar da legalização. Legalização de quê, mano? Sei lá, véi. Bálsamo ou veneno? Néctar dos deuses ou maldição do diabo? As pesquisas sobre a legalização das drogas, especificamente sobre a legalização da maconha, mostram uma grande ambiguidade na opinião popular. Normalmente, os debates caem em um conflito ideológico e as pessoas esquecem-se de avaliar as questões de evidências e ficam blindadas na sua própria opinião. Eu não vou ser imparcial, é claro que vou defender um dos lados do debate, mas eu vou fazer isso com honestidade intelectual. Isso significa que eu não vou desprezar os bons argumentos de quem pensa diferente, pois existem boas evidências embasando tanto o discurso de quem é a favor, quanto o discurso de quem é contra. Então, durante o vídeo, eu vou mostrar o meu posicionamento sem ridicularizar as referências do lado oposto. Inclusive, eu vou mostrar dados que favorecem a proibição e dados que favorecem a legalização. Cabe ressaltar que todas as informações apresentadas nesse vídeo estão devidamente referenciadas. Tem artigos, tem links voltando vocês para vídeos de pessoas que são a favor, links de pessoas que são contra, vídeos que eu considerei relevantes para o debate. Vamos lá? E para começar, um conceito de droga. Droga é qualquer substância ou ingrediente que seja alucinógeno ou que cause um estado alterado de consciência. Substância que leve à dependência química ou produto tóxico de uso excessivo, entorpecentes. Um outro conceitozinho indispensável é o de vício. Muito bem, vício é a dependência que leva ao consumo irresistível e incontrolável. Seres humanos, há uma diferença entre hábito e vício, pois o hábito pode ser uma coisa boa ou ruim, tipo o hábito de estudar, que é positivo, ou o hábito de falar mal da vida dos outros, que é negativo. Já o vício não tem essa possibilidade de ser positivo. O vício é exclusivamente um costume negativo. Dadas as formalidades introdutórias, nós já podemos partir para o debate. Argumentos contra a legalização. Beleza, cara, você sabia que a maconha causa danos à substância branca do cérebro? Principalmente durante a adolescência. Sem falar que o THC, a longo prazo, ainda causa diminuição da amígdala e do hipocampo cerebral. E com o tempo, ela também diminui o quociente de inteligência das pessoas, especialmente nos adolescentes. Outra coisa, as estatísticas demonstram que até 40% dos usuários de maconha são dependentes da droga. E um relatório do governo americano mostra que consumir maconha aumenta em até 56% a chance da pessoa iniciar ou se viciar em outras drogas também. Argumentos a favor da legalização. Ok, mas essas pesquisas que fazem uma associação da maconha como porta de entrada para outras drogas não são conclusivas. Sem falar que criminalizar o uso da maconha afugenta os usuários ocasionais, mas não impede os viciados de consumir a droga. Detalhe, encarcerar dependentes químicos não vai livrá-los da droga, muito menos livrar a sociedade dos traficantes. Até porque existe tráfico de drogas dentro das cadeias. Prender usuários não acaba com o tráfico, muito menos com a violência. Tá, mas a maconha pode provocar câncer e aumenta a chance de isquemia e ataque cardíaco. Aliás, as drogas em geral incitam a violência. Na Holanda, 5.000 dos 25.000 usuários dependentes de drogas são responsáveis por cerca da metade dos crimes leves. E na Inglaterra, eles respondem por 32% da atividade criminal. Sim, eu concordo contigo. As drogas alteram o funcionamento cerebral e, em muitos casos, elas deixam as pessoas mais agressivas. Mas o maior problema da violência não é a droga em si, é a repressão ao tráfico. Pois a maior parte dos crimes relacionados com as drogas decorrem do tráfico ilegal e não do uso ou do efeito psicoativo das substâncias. Outra coisa, os Estados Unidos possuem cerca de 400 mil presos, o que dá aí cerca de 20% da população carcerária mundial, sendo que 180 mil foram presos por posse e 220 mil foram presos por tráfico.
mas em apenas 12% dos casos houve uma arma de fogo envolvida. Isso significa que, nos Estados Unidos, existem 340 mil presos por envolvimento não violento com as drogas. Sem contar que a grande maioria desses presídios são privados. Isso daí entra na questão da comercialização de presos. Mas eu nem vou entrar nesse mérito para não fugir do foco principal. Por que não prendem quem toma um cafezinho e uma cervejinha também? Pois é, cerveja, né? Porque a cerveja, café... Então, você disse que 32% dos crimes da Inglaterra são cometidos por dependentes químicos. Mas o que você esqueceu de se dizer é que esses crimes não são necessariamente violentos. O crime em questão é o próprio consumo ou porte da droga. Nós não estamos falando do ato de violência em si. É nessa parte do debate que eu começo a defender a descriminalização e a legalização da maconha. Mas eu não estou defendendo aqui aquela ideia irresponsável da liberdade individual irrestrita. Vamos deixar essa história de liberdades irrestritas com Daniel Fraga. Até porque as drogas não fazem mal apenas ao usuário. Quem está por perto do viciado também pode se prejudicar. A grande questão aqui é admitir que as drogas se tornaram uma realidade global. Essa comercialização intercontinental teve início lá no século XIX, quando a Inglaterra cresceu os olhos no porto de Cantão, na China. A população chinesa ficou viciada em ópio, e quando a China resolveu interromper a comercialização, a importação dessa droga, a Inglaterra simplesmente declarou guerra aos chineses. O advento da Revolução Industrial abriu margem para a produção, o transporte, a comercialização das coisas em escala massificada. Antes disso, o homem produzia e comercializava de maneira regionalmente limitada. Mas hoje em dia, tudo é comercializado, produzido e transportado em larga escala. A gente comercializa roupas de maneira massificada, a gente comercializa alimentos de maneira massificada, nós veiculamos informações de maneira massificada, e isso não seria diferente com as drogas. A produção, o transporte, a comercialização e o consumo de drogas fazem parte de um mercado colossal e irrefreável. A ONU estima que o tráfico ilegal de drogas movimenta cerca de 400 bilhões de dólares. Isso é equivalente ao PIB do México. Só para fazer uma comparação aqui. A indústria farmacêutica fatura cerca de 300 bilhões anualmente. A do álcool, 252 bilhões. E a do tabaco, 204 bilhões. O tráfico de drogas tem a terceira maior receita ilícita do mundo, só perde para a pirataria e para o tráfico ilegal de armas. Só na favela da Rocinha, o tráfico movimenta cerca de 10 milhões de reais por semana. Sem contar que o tráfico de armas é aquecido pelo tráfico de drogas e vice-versa. Só uma ressalva aqui, eu não estou advogando em causa própria, pois eu não sou usuário de drogas. Eu experimentei maconha uma vez, mas eu não curto vícios, nem cigarrinhos, nem cervejinhas, nem nada. Eu não sou um usuário, mas também não tenho preconceito com pessoas que são usuários de drogas. Quem quer usar, usa, mano. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha questão aqui é a segurança pública. Outra coisa, quem fuma maconha acaba passando por um processo de estereotipação jurídica, política, econômica, profissional, social. E para ilustrar essa estereotipação dos usuários de drogas, eu recomendo esse vídeo aqui do Clarion. Ele faz uma reflexão fenomenal sobre essa temática do tráfico de drogas, especialmente porque usa Breaking Bad como plano de fundo. Sabe, o consumo de maconha recebe um julgamento social muito pesado. Todo maconheiro acaba sendo taxado de vagabundo, criminoso, mas muitas vezes nem é. Por exemplo, todo mundo sabe que o álcool é muito mais danoso que a maconha. David Nutt é um psiquiatra e neurofarmacologista, professor na Universidade de Bristol, foi membro do Comitê de Segurança de Medicamentos da Europa e foi presidente da Academia Europeia de Neurofarmacologia. Bom, David Nutt é uma das figuras mais relevantes sobre o assunto. E vamos dar uma conferida aqui na pesquisa do cara para verificar quais são as drogas mais prejudiciais para a saúde do usuário e mais prejudiciais para as pessoas ao redor do usuário. A parte horizontal do gráfico avalia os danos causados para a saúde do usuário, ou seja, são as drogas que estão mais à direita do gráfico.
elas são mais perigosas para a saúde. A parte vertical avalia os danos causados para terceiros. Bom, as letras desse gráfico são bem pequenininhas, eu não sei se vocês estão enxergando direito aí, mas o álcool está lá em cima, imperando como a droga mais prejudicial para a sociedade. No quesito danos à saúde, o álcool só perde para o crack, heroína e metanfetamina. Se nós formos comparar a destrutividade do álcool com a destrutividade da maconha, ficaremos com uma grande dúvida. Por que a maconha é tão mal vista socialmente se ela não faz tanto mal assim? Sabe? Existem certas coisas que nós consumimos no dia a dia que são muito mais prejudiciais que a maconha e nós nem nos damos conta disso. Vocês sabiam que o consumo de açúcar em excessividade e a longo prazo causa praticamente os mesmos efeitos do álcool? Robert Lustig, pesquisador da Universidade da Califórnia, é o responsável pela pesquisa que a gente está vendo aqui nesse gráfico. Ah, que isso, cara, açúcar é inofensivo, nem faz mal para a saúde. É mesmo? Pois saiba que o consumo excessivo de açúcar está intimamente ligado com doenças não contagiosas, como diabetes, câncer, doenças cardiovasculares. A ingestão desregulada de sacarose e frutose é responsável pela morte de mais de 35 milhões de pessoas por ano. Tá bom, mas eu continuo achando que o consumo de açúcar é inofensivo para as pessoas. Beleza, então, vamos comparar alguns números aqui que é para você ter uma noção um pouco melhor. Nos últimos 70 anos, ou seja, do fim da Segunda Guerra Mundial para cá, morreram cerca de 30 milhões de pessoas por arma de fogo. Isso mesmo, meu amigo. Em um ano, o açúcar mata mais do que 70 anos de conflitos por arma de fogo. Outro exemplo, anualmente o trânsito mata cerca de 1,2 milhão de pessoas ao redor do mundo. Ou seja, esse é um valor que nem se compara aos dados relacionados às doenças ocasionadas com o consumo excessivo de açúcar. Deu para perceber agora que existem certas substâncias que têm sido extremamente perigosas para a sociedade, mas nós não estamos nem aí para elas? Deu para perceber agora que a nossa noção de perigo é muito mais influenciada por um julgamento social do que por números propriamente ditos? Nós aprendemos, através desse julgamento social, que a maconha está destruindo a sociedade. Mas em fatores numéricos, o açúcar tem sido muito mais destrutivo do que o efeito de qualquer droga. Seres humanos, chegou a hora do mundo parar com essa repressão burra contra as drogas. Os Estados Unidos investem cerca de 10 bilhões de dólares anualmente para combater, para reprimir o tráfico de drogas. Mas o consumo só tem aumentado naquele país. Inclusive, eles são os maiores consumidores de droga do mundo. Na década de 60, cerca de 100 mil americanos fumavam maconha regularmente. Em 2003, esse número pulou para 14 milhões de usuários regulares e cerca de 70 milhões de usuários ocasionais. E olha que eles sabem muito bem que a repressão não adianta para nada. Basta olhar a experiência que tiveram com a lei seca na década de 20. Aqui no Brasil, o cenário ideal para lidar com álcool, maconha e as drogas mais leves seria exatamente esse que a gente usa para tratar com o cigarro. Ou seja, o Estado deve permitir o uso, mas sem incentivar com propagandas. Até porque não existe propaganda mais enganosa do que essas de cerveja. Enfim, eu sou a favor da liberação das drogas, mas eu tenho as minhas ponderações. Número 1. Devemos começar o processo de legalização com as drogas mais leves, especificamente a maconha. Bom, a gente faz o teste e poderemos sair desse campo do eu acho que se legalizar, eu acho que se continuar proibindo, e aí nós veremos na prática qual que é a consequência social desse lance aí, meu irmão. Claro, nós não devemos pegar essas drogas mais pesadas, como heroína, crack, cocaína, metanfetamina e legalizar junto, assim, logo num primeiro momento. Inicialmente, a gente vê o que acontece com a maconha e com as drogas mais leves, e aí poderemos formar uma base para saber o que fazer com as outras drogas mais pesadas. Mas é óbvio que a primeira medida que temos que tomar em relação a essas drogas mais pesadas é a descriminalização do uso. Ponderação número 2. Proibição da propaganda, especialmente do álcool, é claro. E ponderação número 3, os impostos sobre a comercialização das drogas devem ser investidos em fortes campanhas educacionais e, claro, na construção de centros de reabilitação para viciados. Bom, seres humanos, essa daí é informação pra caramba e tudo depende da leitura, da interpretação que você faz desses dados. Eu fiz aqui a minha interpretação e dei a minha opinião. Mas e aí? O que você pensa sobre o tema? Deixa seu comentário aqui embaixo. Bom, por hoje é só, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou!